Manhã Bandeirantes com você em pleno feriado, Vitor Lupato aqui comigo. Nós estamos fazendo manhã prestando serviço, trazendo informações da cidade, trazendo informações do feriado, mas também, por que não, todos nós aprendendo um pouquinho. A gente fala em feriado, fala da proclamação da República, mas vamos entender o que isso significou para o Brasil, o que é exatamente essa data, e para isso a gente conversou o professor Paulo Rezzutti, que é biógrafo de Dom Pedro II e é pesquisador sobre esse assunto, proclamação da República. Professor, mais uma vez bom dia para o senhor, obrigado pela sua participação. Explica para a gente em que contexto aconteceu a proclamação da República no Brasil, o que ela significou naquele momento para o país. Bom dia a todos novamente, obrigado novamente também por estar aqui. O contexto é muito amplo, você tem um país que está tentando sair do modelo escravagista, né, implantado desde a época da colônia. Isso foi feito de uma maneira bem atabalhoada em 1888 e gerou muito descontentamento. Então, o império, o imperador, o sistema monarquista, ele perde um pouco, um pouco não, boa parte da sua base na hora que que esses fazendeiros foram, que perderam, como eles entendiam a sua propriedade por um capricho do Estado. Então, muitos fazendeiros, quando perdem os seus escravizados com o 13 de maio, eles querem ser indenizados, porque eles entendem que o Estado tomou deles a sua propriedade e não os indenizou. Então, esse é um passo para descontentamento e um passo para muitos que não eram republicanos começarem a ver a República como uma forma de conseguir, inclusive, a sua indenização. Isso é um grupo, né? Você tem outros grupos, por exemplo, o grupo dos militares, que quer cada vez mais influenciar na política, sendo que na época eles eram proibidos até de se pronunciar na imprensa a respeito de política, coisa que eles faziam e acabavam tomando invertida por isso. Então você tem vários grupos descontentes e você tem o movimento republicano, que é engraçado, porque o movimento republicano ele surge na década de 1870 no Brasil, e ele é um movimento de elite, que não tem nada a ver com a população, é um movimento da elite que quer também ter algum controle do poder. E ele é criado o Partido Republicano. Esse Partido Republicano, no começo, ele consegue alguns assentos no Congresso Nacional, mas, curiosamente, na época que vai ter o golpe, em 1889, eles quase não conseguem eleger ninguém para o Congresso. Quer dizer, não era um anseio popular essa questão da República. Eram elites, eram classes dominantes que estavam insatisfeitas e que acabam criando, então, essa aliança bem periclitante, que fica bem mais na mão dos militares do que da sociedade civil. A gente vai ter o primeiro presidente civil, vai ser o terceiro, depois de duas ditaduras, basicamente militares, que vai ser o Prudente de Moraes, no final do século XIX, só, o primeiro presidente civil. E, enfim, Professor, é um golpe militar que acaba dando isso. certo por total inépcia da monarquia de se manter. Aí que eu queria chegar. Tenho lido um pouquinho sobre o assunto e vejo que essa questão de ter sido um golpe de Estado ou não é uma questão polêmica. Eu vi que o senhor acredita, né, na sua posição aí de pesquisador, o senhor entende que foi um golpe militar mesmo? Assim o senhor definiria a proclamação da República? Sim, não tem como definir de outra maneira. Quando você olha tudo o que aconteceu, você tem o gabinete do Visconde de Ouro Preto. O Visconde de Ouro Preto defendia uma reorganização política e uma nova reestruturação do sistema monarquista. Então, era a diminuição da influência dos militares no poder, a recriação que ele já estava fazendo da Guarda Nacional, que ia ser uma guarda como dos Estados Unidos, na época, que você mobiliza e desmobiliza na hora de algum problema, então você não tem que ter um exército muito forte, porque qualquer outra coisa, você tem esse outro braço armado civil para proteger a nação. E ele estava criando tudo isso. Enquanto isso, os militares queriam mais poder.
Tanto que o golpe republicano, na verdade, ele estava situado para 20 de novembro. O que ia acontecer dia 20 de novembro? Ia ter a Assembleia eleita, ia tomar posse. Então eles queriam dar um golpe no dia da fala do trono, quando Dom Pedro abriria os novos trabalhos. Isso tudo é antecipado por conta dos militares. O Deodoro derruba, no primeiro momento, não é o Império, ele derruba o gabinete do Visconde de Ouro Preto, ele prende o Visconde de Ouro Preto, dando vivas ao Império. Ele Sim. entra no QG do Exército, no Rio de Janeiro, onde hoje é o Palácio Duque de Caxias, na frente do Campo da Aclamação, dando vivas ao Império. Ele não derrubou o imperador, ele derrubou o gabinete do imperador, o gabinete ministerial. O problema é que o Dom Pedro estava em Petrópolis, até ele descer, ele desce umas 10 horas da manhã para o Rio de Janeiro, até ele tomar pé da situação, até convocar o Conselho de Estado, que não é nem ele convoca a Princesa Isabel, porque ele estava achando que aquilo não ia dar nada, que ele conhecia os patrícios dele, que ele sabia que aquilo não ia dar em nada. Até o Conselho de Estado ser reunido, e esse Conselho de Estado faz uma barbeiragem e coloca um inimigo político do Deodoro, um gaúcho, como novo primeiro-ministro, aí o Deodoro fala, chega, acabou. E aí, na verdade, esse basta do Deodoro acontece na noite do dia 15 para o dia 16. E É aí, dia uma. 16 para 17, começa toda uma questão nacional, porque aí a nação começa a descobrir que está acontecendo alguma coisa no Rio de Janeiro, ninguém sabe muito bem o que. São Paulo, governador, presidente da província de São Paulo, o Carrão, ele se tranca dentro do Palácio do Governo em São Paulo, ficava no pátio do colégio, com tropas, e não sai até descobrir o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O irmão do Deodoro, na Bahia, que era governador de armas da Bahia, continua jurando fidelidade ao imperador sem saber que o irmão está envolvido no golpe. Então, assim, tá um caos. E esse caos só se resolve quando, em 16 para 17, o Dom Pedro e a família são obrigados a embarcar à força, no meio da madrugada, num navio, para levar eles para a Europa. Que aí porque aí os militares do Rio de Janeiro conseguem sossegar. Porque assim, como é que vai ter uma contra-reação dos monarquistas, inclusive do irmão do Deodoro, que nem sabia que o irmão estava metido nisso, se você não tem um símbolo vivo da monarquia para defender? E aí que começa, então, a partir do dia 17 que começa a questão de, não, realmente a monarquia realmente está implantada, porque não tem mais imperador mesmo. Tem um ouvinte aqui perguntando, é uma dúvida que eu tenho também. O Mussa Calil de Barretos, professor, mandou aqui. A igreja também teve influência na proclamação da República? Qual que é a opinião do senhor? Não, pelo menos nas minhas pesquisas eu nunca localizei nada. A maçonaria teve, mas a igreja em si, não. Não acredito que tenha tido alguma coisa. Professor, Todos eles eram positivistas, né? Que era uma doutrina, o Deodoro e todos os demais, Benjamin Constant principalmente, todos os ideários da República, eles eram adeptos ao pensamento positivista que já via a igreja como uma oposição ao racionalismo. Então, nesse ponto, a gente tem outras doutrinas, menos a católica envolvida. a influência aí de Augusto Conte da frase, né? Ordem e progresso Isso. na bandeira brasileira, por causa dos positivistas. Agora, professor, hoje a gente tem a palavra república, né? Ou a gente costuma falar muito o seguinte: olha, isso é republicano, esse ato é republicano, vamos agir de forma republicana. E hoje isso é meio sinônimo de assim, ó, vamos agir de acordo com a lei, com a ética, com os bons princípios políticos. De onde surge essa expressão? Por que essa expressão faz sentido, professor? Isso era uma coisa que era debatida na época eu vou voltar para o Dom Pedro, se você me deixar. O Dom Pedro II, eu estudei muitos diários dele. Quando ele não renuncia, né? Ele é expulso do Brasil e ele está lá em Lisboa. Ele vai visitar o palácio que o pai dele, o Dom Pedro II, morreu. Foi o Palácio de Queluz. E ele visita no dia que do aniversário da abdicação do pai, que é 7 de março de 1831. Então ele está em 7 de março de 1890 visitando esse palácio e vendo a cama que o pai morreu. E aí ele escreve no diário o seguinte: eu abdicaria como meu pai abdicou se eu não tivesse plena consciência que eu conseguiria levar o Brasil a uma república.
Só que esse termo república que ele usa é esse que você está empregando. Já era de uso comum essa questão de um Estado republicano. Você tem esse ideário de república, principalmente nos Estados Unidos e na França. Tanto que é para onde ele vai, né? O Dom Pedro II é muito irônico, né? Ele é expulso dos republicanos do Brasil, ele é convidado pela Rainha Vitória a morar na Inglaterra, num palácio que ela coloca à disposição dele, em Portugal, que um sobrinho neto coloca um palácio à disposição dele. Na Alemanha, o Kaiser Guilherme II coloca um palácio à disposição dele, e o Dom Pedro II vai escolher morar na França, na grande república, na única república que existia na Europa naquele momento e que congregava esse ideário de uma sociedade mais democrata, uma sociedade onde os pilares que a sustentam estão bem consolidados. Você tem o judiciário bem formado, você não tem ingerências externas que conflituam com essa ideia de um Estado gerido democraticamente pelos homens eleitos para isso, ou colocados no poder para isso. Queria agradecer a participação aqui do professor Paulo Resutti, biógrafo de Dom Pedro II, pesquisador da Proclamação da República. Professor, só para a gente encerrar aqui, tinha um hino, né? A Proclamação da República teve um hino, também de influência e de inspiração positivista? Aí já foge da minha alçada. Tem o hino, eu lembro do hino da escola, mas eu não lembro quando que ele foi... Eu acho que era para tentar... aí eu acho que é troca de símbolo, né? Você tem consolidado o hino, que até agora é o nosso, que também era o hino nacional brasileiro, já é um hino que era da época do Império. E aí vocês têm, é tentado colocar um outro símbolo no local, mas que acaba não dando certo, né? Mas a República, ela não pega só esses símbolos, ela pega até mesmo as comendas, né, imperiais, e retransforma e retrabalha isso. Então, eu acho que entra mais nessa questão de reconstrução dos símbolos.